Ele nasceu numa cidade pequena, no norte da Áustria. O seu pai era primo da sua mãe. Ele cresceu numa cidade chamada Linz, no norte da Áustria, e já se percebia, quando ele ainda era adolescente, rapaz, que ele era muito inteligente, mas ele era muito mal-humorado. E um detalhe também, que ele teve um professor que não gostava dos judeus. E esse professor acabou influenciando ele também a não gostar dos judeus. Ele venerava, ele amava a sua mãe, mas porém não gostava do seu pai. O seu pai queria que ele fosse político, mas ele queria ser um artista. E com 19 anos, ele já era órfão, já tinha perdido o seu pai e a sua mãe, e ele partiu para a capital da Áustria, para Viena, para tentar ser um artista. Ele queria ser um pintor ou então um arquiteto. E ali ele passou uma certa dificuldade, chegou a viver e a dormir algumas noites num abrigo para mendigos. Ele não conseguiu o que ele queria, foi reprovado ao tentar entrar na academia de Viena para tentar ser um artista. Ele passou a viver de uma pensão que ele recebia da sua tia. A partir daí, ele começou a fazer pinturas e vender essas pinturas. E fazendo assim, ele conseguiu dinheiro para pagar um aluguel no apartamento. A partir daí, ele começou a viver ali em Viena, e a maioria do seu tempo ele gastava lendo. Ele lia bastante, ele era muito aplicado à leitura. Naquela época, na Áustria, o catolicismo era muito forte e havia muitos judeus ortodoxos, judeus que não eram ortodoxos, que moravam ali, que residiam ali na Áustria e no Império Alemão. O catolicismo, por sua vez, não gostava dos judeus. E havia muitos panfletos e livros que eram escritos e panfletos que eram distribuídos falando contra os judeus. E ele, que já era um antissemita desde a sua juventude, ele passou a odiar mais ainda os judeus. Em 1934, ele, então já na Alemanha, então já político, ele conseguiu tomar o poder, ele conseguiu se eleger presidente da Alemanha, e a partir daí, através de manobras políticas, ele conseguiu formar uma ditadura na Alemanha. Em 1934, ele subiu ao poder, com a ideia de que os alemães eram uma raça superior, uma raça chamada ariana, e que os judeus eram sub-humanos e que os judeus deveriam ser exterminados. Ele subiu ao poder com a ideia de dominar o mundo e de erguer um reino, um império de 1000 anos. Em 1939, 5 anos depois, ele invadiu a Polônia e dominou a Polônia. Em 1941, 3 anos depois, ele invadiu a União Soviética, a então União Soviética. Mas em 1942, o seu exército, que tentava conquistar a capital da União Soviética, Moscou, foi derrotado na Batalha de Stalingrado. Nesse ponto, o mundo já estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra. E a partir daí, este homem que pregava o extermínio dos judeus, que pregava uma nova ordem mundial, que queria dominar o mundo, este homem, ele foi derrotado. As forças de seus inimigos conseguiram chegar até Berlim, capital da Alemanha. E enquanto acontecia a Batalha de Berlim, ele, em algum lugar, estava se casando com a sua amante para logo em seguida cometer o suicídio. Assim,
terminou a vida de um homem que muitos pensaram na época que era o anticristo, que se tratava do anticristo, mas que nós sabemos que ainda não era o anticristo que tem que vir, mas prefigura, ilustra, é um tipo de anticristo. Podemos ter certeza que assim como surgiu Adolf Hitler, porque o nome deste homem era Adolf Hitler, assim como surgiu Adolf Hitler, que conseguiu exterminar com 6 milhões de judeus, este homem que começou a pior das guerras que já houve no mundo, a Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas, onde 19,3 milhões de civis e prisioneiros de guerra perderam a vida. Ao todo, 29 milhões de soldados e civis morreram como consequência dessa guerra. Este homem não era o anticristo, mas o fato deste homem ter existido na terra e ter agido dessa forma, isso mostra que o que está profetizado na Bíblia a respeito do anticristo vai se cumprir. Em breve levantará um homem na terra que conseguirá o que Hitler não conseguiu. Mas antes que este homem se levante, é necessário que venha a apostasia. É necessário que venha a retirada da igreja do mundo. É necessário que venha o grande afastamento, que 2 Tessalonicenses 2 chama de apostasia, que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Jesus Cristo virá buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, tirar a sua igreja aqui deste mundo. E depois o anticristo virá, depois o tempo da ira virá, depois a grande tribulação virá. Eu termino deixando um vídeo da época, que mostram as crianças alemãs, os adolescentes, adorando Hitler como Deus. A profecia bíblica nos informa que o anticristo exigirá ser adorado como Deus. Hitler também, num dado momento, ele já era adorado como Senhor, como Deus na Alemanha. E eu termino com esse vídeo que mostra a realidade desses fatos que aconteceram há 90 anos atrás. Com os rituais da sua nova religião instaurados, Hitler iniciou a próxima fase de seu plano. A doutrinação na fé nazista, com Hitler como Deus, começava cedo e continuava na idade adulta. Em 1933, o partido assumiu todas as organizações juvenis da Alemanha.